Meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de dar o aviso que o pastor pediu para dar, eu quero dizer dizer a todos vocês que eu sou pai, tá? Meu bebê está ali na barriga, mas eu sou pai, já faz quase 9 meses. Esse mês ele está chegando aí. O pastor pediu para avisar que é para o pessoal fazer silêncio, mas eu acho que já estão, né? Acho que o pessoal estava animado para cantar, mas já cantaram. Agora está tudo na bênção. Vamos ouvir a palavra do nosso Deus com atenção, com reverência. Não vou ficar até 10 horas, até porque senão não vou pregar mais. Vamos obedecer o horário estabelecido pelo nosso pastor, tá bom? Abra a sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 14. Vamos ler aqui apenas uma parte do versículo 31. Embora eu vá pregar sobre todo o texto, mas para nós dirimirmos o tempo, vamos ler apenas uma parte do verso 31. Mateus 14 e 31. No finalzinho do versículo tem escrito assim: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Vamos orar ao nosso Senhor. Deus, estamos aqui na Tua presença, gratos a Ti, meu Deus, por essa oportunidade, por essa graça. Senhor Jesus Cristo, neste momento, vou pregar a Tua palavra e a Tua igreja está aqui sedenta, faminta, de ouvir não a mim, mas o Senhor. Então fala ao Espírito Santo para a Tua igreja, que a gente saia daqui alimentado, robustecido pela Tua voz, por meio da Tua palavra. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui comemora também o Dia dos Pais, e eu estava dando uma olhada nos meus vídeos lá, e eu vi que há 2 anos eu estava aqui pregando exatamente num culto do Dia dos Pais, e eu falei a respeito de Jairo, um pai desesperado. Não sei se alguns irmãos lembram dessa pregação, mas Jairo, na condição de pai, estava desesperado porque a sua filha estava à morte, moribunda, e foi desesperado em busca de uma solução para a vida da sua filha, de uma cura, de um milagre, e Jesus tardou em vir. E o desespero dele foi muito grande, de modo que chegaram a ele e avisaram: olha, não incomodes mais o mestre, porque não tem mais jeito, a tua filha morreu. E Jairo ficou muito triste, muito abalado, abatido com aquela notícia. E naquele momento, Jesus, percebendo essa profunda tristeza de Jairo, olhou para ele e disse: não temas, crê somente. Essa fala está se repetindo durante este culto, por meio das orações, por meio das músicas, e eu não vou chamar de coincidência, mas aqui já foi cantado a respeito de Jesus estar no barco, trabalhando no barco, a respeito da fé, e todos esses assuntos estão dentro deste texto que fala a respeito de Jesus andando sobre o mar, e também Pedro. No capítulo 14, a partir do versículo 22, a Bíblia nos diz que Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim: olha, acabei de fazer aqui a multiplicação dos pães e peixes, mas eu estou precisando conversar a sós com o meu Pai. Então vocês subam no barco, vão para o outro lado do mar da Galileia, porque eu vou a um lugar sozinho, a fim de falar com Deus, a fim de conversar com o meu Pai.
E Jesus, a Bíblia diz que Jesus ordenou aos seus discípulos que eles passassem para o outro lado. Os discípulos, obedientemente, entraram no barco e começaram a navegar para o outro lado do mar. E a Bíblia diz que esse momento em que Jesus estava mandando os discípulos irem para o outro lado, ainda era tarde, possivelmente perto da noite. Jesus enviou os discípulos, ficou despedindo a multidão e depois foi para um lugar a estar a sós com Deus. Naquele trajeto em que os discípulos estavam fazendo, rumando para o outro lado do mar da Galileia, a Bíblia diz que veio uma grande tempestade que açoitava o barco em que os discípulos estavam. E na quarta vigília da noite, Jesus se dirigiu para eles caminhando por cima do mar, caminhando por cima das águas. É interessante a gente notar no versículo 25, porque a expressão é exatamente esta: a quarta vigília da noite. O que é que isso significa? Significa, meus irmãos, que os discípulos passaram a noite inteira tentando chegar do outro lado. E embora o trajeto fosse significativo, não era um percurso que levasse horas para ser feito. Só que a grande tempestade que estava açoitando o barco e os ventos batiam contrário, como diz o versículo 24, faziam com que os discípulos não conseguissem chegar no destino que Jesus havia indicado a eles. E eles estavam naquela peleja, possivelmente desde o início da noite até a quarta vigília. E que horas é a quarta vigília? A que horas fica a quarta vigília? É no final da manhã, ali entre as 3 horas da madrugada e as 6 horas da manhã. É o período que nós chamamos de a quarta vigília, ou seja, na verdade eles chamavam de a quarta vigília, os romanos. Ou seja, a peleja que os discípulos enfrentaram foi realmente muito grande a fim de atender a ordem de Cristo de que eles deveriam chegar do outro lado. Os discípulos estavam em apuros, não era porque naquele momento estavam em desobediência a Cristo. Os discípulos estavam em apuros por estarem obedecendo a Jesus. Isso pode até parecer um contrassenso, mas não é. Quanto mais obediente você for a Cristo, mais os ventos baterão contrário. Quanto mais obediente você for, mais o seu barquinho será açoitado pelas ondas, fragilizado pelas águas. E nesse momento em que os discípulos estavam lá pelejando a noite inteira a fim de conseguirem chegar do outro lado, e eles não chegavam, eles certamente pensaram que iriam ficar por ali no meio do caminho e que não atingiriam o outro lado, o lado pretendido do mar da Galileia, daquele grande lago. Mas Jesus veio caminhando por cima das águas. Certamente os discípulos pensaram: estamos sozinhos aqui. E mesmo com tanta experiência, eles não entendiam que Jesus, que estava lá em cima no monte conversando com o Pai, também estava lá com eles naquela peleja. Eles não entendiam isso. Mas Jesus chegou caminhando por cima das águas. E aí, quando eles olharam, eles acharam que tratava-se de um assombro, que tratava-se de um fantasma. Veja, a situação já estava tão complicada que eles, a visão deles mesmos, já estavam vendo coisas, e o fantasma já estava ali a fim de ceifar a vida deles. Ou seja, era uma indicação de que eles morreriam dentro da perspectiva cultural da época. O aparecimento de um fantasma para as pessoas que estavam enfrentando apuros, sobretudo no mar, significava a morte, mas não, era a vida que estava entrando no barco daqueles homens. Era Jesus que vinha caminhando por cima do mar. Às vezes a gente tem essa percepção, essa visão deturpada
Jesus está vindo ao nosso encontro de uma maneira e a gente está pensando, tudo vai acabar, agora não tem mais jeito, agora não tem mais solução, agora a vida já acabou, a tristeza profunda, eu estou dentro de um buraco que eu pensava que não podia ser tão fundo, mas nesta noite está aqui Jesus Cristo, Ele sabe onde você está, Ele sabe o número da tua casa, Ele sabe onde você trabalha, onde você mora, Ele conhece onde você estuda e mais, Ele sabe a situação da tua alma, do teu coração, como está a tua mente, e o braço dele é grande ao ponto de ir até onde você está, mesmo que esteja atolado na lama, Ele te pega pelas mãos, Ele diz, venha, porque você é o meu filho, você é a minha filha, e não importa onde você esteja. Tirou-me de um charco de lodo horrível, cantou o salmista. O nosso Deus conhece, meus irmãos, todas as vielas da vida. Ele consegue dominar todas as tempestades da vida, porque Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. É esse Deus que nós servimos. E os discípulos começaram a gritar, é um fantasma, malucos, loucos, pensaram que era um fantasma, mas Jesus chegou vindo por cima das águas e disse assim, olha, tenham bom ânimo, sou eu. A fala de Jesus aqui é uma fala que se assemelha àquela que está escrita em Êxodo capítulo 3 e o versículo 14, quando Moisés perguntou a Deus, eu vou dizer o quê? Que quem me enviou quando eu estiver diante de Faraó? Aí a resposta de Deus foi, olha, você vai dizer que eu sou, me enviou. O que Jesus está dizendo aqui é exatamente isso que Deus disse a Moisés lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo. Eu sou. Jesus está dizendo, não temam, tenham bom ânimo, eu sou. E a expressão eu sou significa, eu sou aquilo que você precisa ou aquilo que você precisar. E o que quer dizer isso? Quer dizer que independente das necessidades dos discípulos naquele momento, Jesus estava chegando para trazer a solução para os problemas. Era essa mensagem que Deus estava também falando a Faraó por meio de Moisés. Era essa mensagem porque Moisés estava precisando de coragem, estava precisando de ânimo, estava precisando de forças, ele estava com medo de ir até Faraó. Aí Deus disse assim, você vai dizer que eu sou, me enviou. É a mesma fala de Jesus aqui. Os discípulos estavam em apuros e Jesus disse, eu sou. Você sabe o problema que você enfrenta. Aplicação, né? Você sabe o problema que você enfrenta. Eu não sei, você sabe. Você sabe onde é que o seu sapato aperta, qual é a sua necessidade. Eu não sei e você também não vai me dizer, não vou ter tempo para escutar. Mas Jesus, que é o teu ouvindo, então naquilo que você tiver necessidade, chegue diante dele, feche teus olhos, dobre os seus joelhos, ou lavando os pratos, lavando a roupa, não sei, fale com o seu Deus, fale com o seu Pai. Sabe a oração dominical? Hoje é o dia dos pais, não é? Jesus diz assim, Pai nosso que estás no céu. Vocês vão orar assim, meus discípulos, Sermão da Montanha, vai ser o assunto da próxima aula da escola dominical da classe DAM. Pai nosso que está nos céus. Então ore, converse com o seu Pai, porque Ele é, ou seja, Ele é aquilo que você precisa ou aquilo que você precisar, ou seja, independente da sua necessidade, Deus é aquele que supre toda e qualquer necessidade. O nosso Senhor é, e é isso que Ele está dizendo aos discípulos aqui. O que é que os discípulos estavam precisando? Chegar do outro lado. Os discípulos estavam precisando sentir a vida novamente, porque eles estavam julgando que iriam morrer. E Jesus chegou para restaurar o ânimo daqueles homens. E observem, da mesma forma que Jesus chegou falando com os discípulos aqui, foi como ele falou com Jairo: não temas, creia somente, não é?
Jesus, quando nós estamos passando por situações adversas, Ele sempre envia alguém, Ele sempre fala de alguma forma, por meio da música, por meio de um versículo, uma programação na rádio. Ele sempre nos traz uma palavra para animar a nossa vida, para fortalecer a nossa fé. Eu não sei se hoje você já ouviu, Deus já falou, eu não sei se você já ouviu, mas Ele já falou a respeito da necessidade que você tem de estar animado, mesmo diante das adversidades da vida. Mas Ele fala com você aqui hoje, nessa tempestade, nessa angústia, nesse gosto da morte: tenha bom ânimo, eu sou, não temas. É o que Deus te diz. Bendito seja o nome do Senhor. E Pedro, eu gosto dele, vocês também. Vocês também gostam de Pedro. Pedro era um camarada ousado. Imagina, Jesus está chegando, o pessoal está achando que é um fantasma. Jesus diz assim: olha, não é um fantasma não, sou eu. Aí Pedro diz assim, versículo 28: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Eu que não falava isso. Naquela tempestade, eu não falava não. Mas Pedro falou, isso é coragem, um homem corajoso. E aí Jesus disse assim: vem. Pedro desceu do barco e andou sobre as águas para ter um encontro com Jesus. Às vezes, para a gente se encontrar com Jesus, é preciso de atos de coragem, dessa natureza que Pedro ousou aqui. Às vezes, para termos experiências sobrenaturais com Deus, é preciso termos coragem, sobretudo para obedecê-lo, porque muitas vezes obedecer a Cristo implica colocar em risco a nossa própria vida. Mas Pedro não fez esse cálculo. E aí eu penso nas crianças. Muitas vezes as crianças são assim. Você já deve ter visto algum vídeo de uma criancinha em cima de uma mesa, em cima de um balcão, pirrototinha desse tamanho, e o pai abre os braços e diz assim: venha, e ela pula. Se fosse você, guardadas as proporções, você não pularia, porque você ia começar a fazer cálculos: fulaninho não vai conseguir me segurar, eu estou muito longe. Guardadas as proporções, obviamente que de um lugar mais alto, tratando-se de um adulto, de um jovem, de um adolescente, você não pularia. Mas a criança, ela confia no pai, que o pai não deixará ela cair. Talvez você tenha chegado aqui se sentindo na corda bamba. Sabe o que é que teu pai te diz? Venha. É o teu. Você tem que fechar os olhos e se lançar nos braços do pai, confiando que Ele vai te segurar, porque é Ele que está dizendo: venha. E Pedro disse: és tu mesmo, manda-me ter contigo. Eu disse: Pedro, vem, Pedro. E Pedro desceu do barco, começou a caminhar nas águas. Moisés não caminhou sobre as águas. Elias não caminhou sobre as águas. Mas Pedro teve uma experiência com Deus diferente. Ele andou sobre as águas. Podia ter sido João, podia ter sido Mateus, mas foi Pedro, porque ele ousou confiar um pouco mais. Ele ousou agir como uma criança, indo para os braços do seu pai no meio da tempestade. Certamente ele não estava vendo Jesus direito, mas ele acreditou: é Jesus, então eu vou. E foi.
Você está entendendo a mensagem de Deus para a sua vida? Se Ele te manda ir, vá, pois é Ele que está mandando. Mas Emerson, se minha fé no meio do percurso falhar e eu começar a afundar? Isso aconteceu com Pedro. Ele estava andando, tirou os olhos de Jesus, começou a pensar no vento, no mar, na tempestade, nas ondas, e começou a afundar. Mas Jesus tinha dito a Pedro para ele ir, não foi? Aí Pedro gritou: Senhor, salva-me! Jonas estava em desobediência. Jesus mandou uma tempestade, ele foi jogado dentro do mar, engolido pela baleia. Dentro da baleia, ele clamou a Deus. Se você estiver em desobediência e clamar, Ele vai te ouvir. Imagina Ele dizendo vai, e você estando passando por dificuldades, Ele não vai te ajudar. Imagina. Pedro deu uma vacilada, começou a olhar para as dificuldades, mas ele sabia quem era o seu pai, ele sabia quem era o seu Senhor, e ele clamou ao seu Senhor, e ele disse: Senhor, salva-me, socorre-me. Naquele momento, as mãos de Cristo começaram a ser estendidas na direção de Pedro. Jesus socorreu Pedro, acalmou o vento, a tempestade, olhou para ele e disse assim: homem, por que você teve medo? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Pode ser que essa pergunta seja a pergunta de Jesus para você hoje. Por que você está duvidando? Meus irmãos, o nosso Pai, pode ser que você não tenha um pai na terra, como Jesus falou aqui, já tenha partido o seu pai, ou que você tenha, mas o nosso Pai, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, manda em tudo. Você já imaginou um pai amoroso que diz assim: olha, eu vou parar o sol por amor a você, eu vou abrir o mar? Vai entendendo o que Jesus está falando com você. Eu vou abrir o mar por amor a você, eu vou multiplicar pães e peixes. E Ele fez tudo isso por amor, porque Ele é Pai. O nosso Deus é o nosso. Duvidaste, porque duvidas? Pedro duvidou, mas Jesus estava lá. Jesus subiu no barco, acalmou o vento, acabou com a tempestade. Então aproximaram-se os que estavam no barco, versículo 33, e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Essa afirmação aqui é: tu de fato és Deus. O Deus de Pedro é o nosso Deus. O Deus que socorreu a Pedro é o Deus que nos socorre. Quando você estiver se sentindo só, em apuros, no labirinto, beco sem saída, no fundo do poço, é só isso: Senhor, socorre-me. Lembre-se,
não precisa de mais. Senhor, socorre-me. Vamos pensar num pai. Imagine que uma criancinha dos seus 2 anos estava ao redor de um determinado buraco, precipício, e o pai disse: olha, não vá por ali não, porque se você for por ali vai dar errado, você vai cair. Aí a criancinha, né, criança, desobedeceu, foi, caiu dentro do buraco. Aí está lá dentro do buraco, na lama, e diz assim para um pai humano: papai, me ajude, eu caí dentro do buraco. Você acha que um pai humano, não precisa nem ser crente, humano, vai olhar para a criancinha toda chorando, no meio da lama, vai dizer assim: não, você vai ficar aí, porque você foi rebelde, fica aí na lama, eu vou embora. Um pai faria isso? Mesmo sendo mau, ele não faria isso. Imagine o teu pai. Às vezes, o do subterrâneo, o capiroto, quando a gente está naquela situação complicada de desobediência, pagando pelos erros que a gente cometeu, ele diz assim: não adianta clamar para o seu pai não, porque você olhou para as ondas, você desobedeceu a ele, era só para olhar para ele, você desobedeceu a ele. Você só está dentro do grande peixe, Jonas, porque você foi rebelde, você vai morrer. É o inimigo, não escute ele não, lembre-se do que eu estou dizendo, diga assim: Senhor, socorre-me, só isso, porque o nosso Pai, que é amoroso, na mesma hora estenderá as mãos e te trará para cima. Na mesma hora vai dizer: o peixe, vomita ele lá, porque o nosso Pai nos ama. Pastor. Aleluia. Fique de pé, por favor. Queria chamar o pastor Luciano, Sandra Helena para me